Como calcular a pensão alimentícia do seu filho no ano de 2025? Está se começando um novo ciclo, estamos começando um novo ano e com isso a gente tem a alteração do valor do salário mínimo em 2025 e também temos reflexos no cálculo da pensão alimentícia. Hoje eu vou te ensinar como você faz esse cálculo, vou desmistificar uma das maiores mentiras que está no imaginário público sobre o cálculo do valor da pensão e sobre qual é o valor da pensão alimentícia. Vou te ensinar a fazer esse cálculo e vou te mostrar como funciona para poder cobrar pensão alimentícia na situação que o pai for servidor público, trabalhar de carteira assinada, for autônomo ou for empresário e quando ele estiver desempregado também. Em todas as situações eu vou te mostrar o que precisa ser feito e o que não pode faltar no seu processo, o que não pode faltar no seu acordo de pensão. Meu nome é Leonardo Marcondes, eu sou advogado especialista em direito de família, já transformei a vida de mais de 3.000 famílias e a próxima pode ser a sua. Vem comigo! Salário mínimo de 2025. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai definir o orçamento público no ano seguinte, que também vai estabelecer qual vai ser o valor do salário mínimo, pelo menos no início do ano, decidiu até o presente momento que o valor, lembrando que no dia que esse vídeo está sendo publicado, ainda não temos uma decisão final. Até agora o projeto prevê o valor de R$ 1.502, ou seja, a gente tem que verificar que conforme o percentual que ficou fixado para o seu filho, é assim que vai estar o cálculo. Ah, mas o meu filho, ele recebe com percentual dos rendimentos do pai. Você vai ver que isso tem reflexo também no cálculo da pensão dele, vai refletir no cálculo da pensão de toda criança, de todo adolescente, porque o salário mínimo serve como uma base para a gente poder estar estruturando qual vai ser o rendimento por todo o país. Ele tem uma importância gigante como um índice indexador no valor das pensões. Por mais que não seja X% do salário mínimo, ele serve como um índice de correção. Por quê? Porque o salário todo ano ele é corrigido no mínimo pela inflação oficial divulgada acumulada dos últimos 12 meses. Portanto, se a inflação for de 5%, o salário de um ano para o outro vai subir no mínimo 5%, podendo o governo dar um ganho real também. Quando você for fazer o cálculo da pensão do seu filho, você tem que levar em consideração o quanto o seu filho precisa para que todas as necessidades dele sejam supridas e o quanto o pai pode pagar, levando em consideração uma proporcionalidade entre isso, entre a necessidade do seu filho e a possibilidade do pai. Ou seja, quando a gente está falando de uma família comum, de uma pessoa que tem um rendimento ali que vai oscilar entre 2, 3, 10 até 15 mil reais, a gente tem uma aplicação costumeira, a gente tem que lembrar que não tem lugar nenhum da lei que isso está escrito. Isso é uma convenção social, é uma aplicação que pode ser alterada tanto para mais quanto para menos, de se estabelecer 30% dos rendimentos do genitor que está pagando a pensão. Mas lembrando, se o seu filho tem uma necessidade maior, se ele está passando por um tratamento, se ele precisa de uma alimentação especial, se ele precisa de um suporte que vai demandar mais recursos, esse valor pode ser aumentado. A gente tem situações de 35%, 40% em casos em que o pai tem muitos filhos. Aqui no escritório a gente já teve situações de quase 70% dos vencimentos dele.
Eram 5 filhos com mães diferentes, mas isso é possível sim. Assim como quando o pai ganha mais, tem outros filhos, apesar que isso é muito injusto, que ele não pode passar a irresponsabilidade das decisões dele para o seu filho, esse valor de pensão ele pode ser alterado para menos do que esses 30%. Pensa a seguinte situação: um pai, o Neymar, por que ele paga ali 80 mil para um filho, 100 mil para o outro, 150 mil para o outro? Porque os rendimentos dele são muito altos e o valor da pensão ele serve para que o pai possa proporcionar, o pai e a mãe, mas nesse caso o pagador é o pai, um padrão de vida para o filho como se ele ainda estivesse junto com a mãe. Ou seja, se o pai tem acesso aos melhores hospitais, se ele teve acesso e pode pagar a melhor educação, se ele tem acesso a um bom lazer, se ele tem acesso a viagens internacionais, ele tem que proporcionar o mesmo padrão de vida para os filhos. Ele não pode colocar os filhos em um padrão aquém disso. Ele deve dar as mesmas oportunidades. Mas chega um momento que um determinado valor já consegue cobrir tudo. É claro, quando a gente está falando do filho do Neymar, vai dar roupa, são roupas de marca, são coisas caras, são viagens, vai precisar às vezes de um segurança, de um motorista, porque aquilo faz parte da realidade daquela família. Assim como quando vai se estabelecer o valor de pensão de uma pessoa que ganha 20, 30 mil, é diferente do valor que vai ser estabelecido para uma pessoa que vai ganhar um salário, 2 salários, porque aquelas famílias têm condições diferentes. Quando a gente vai fazer a aplicação em um pai que é servidor público ou trabalha de carteira assinada, o que se convenciona normalmente é de se colocar um percentual dos rendimentos dele e você vai colocar um desconto em folha. Por que esse desconto em folha? Porque o desconto em folha vai te permitir de não precisar ficar pedindo para ele pagar a pensão. Simplesmente o juiz decide que o desconto vai ser feito em folha, o dinheiro nem passa pela mão dele e já cai diretamente na conta que você determinou para o pagamento de pensão. Lembrando que quando for feito esse desconto em folha, que só é possível em casos em que o pai for servidor público ou trabalhar de carteira assinada, você tem de lembrar de 2 coisas. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que o seu filho vai ter direito a 13º, a férias e no momento do acerto trabalhista ele vai ter ao saldo salário e a esses direitos aqui também. Tudo que for verba remuneratória, o seu filho terá direito de receber. E quando for calculado esse desconto em folha, em segundo lugar, o segundo ponto que você não pode esquecer, não pode se considerar despesas que o pai absorve, como consórcios, como às vezes ele comprometeu parte do salário para que fosse ali retido diretamente na fonte. Isso não pode acontecer. Os únicos descontos que podem ser aplicados antes do cálculo do valor da pensão são os descontos legais, que é o imposto de renda da pessoa física, que já é retido na fonte nesses casos, e as contribuições previdenciárias. O INSS, às vezes alguma contribuição especial, quando ele é um servidor público estatutário, que ele vai ter ali um regime de previdência próprio. Então, só esses descontos podem ser feitos. Ah, Léo, onde é que isso foi dito? Isso foi dito pelo Superior Tribunal de Justiça e deve ser seguido, deve ser aplicado. Para que isso seja aplicado, o valor deve estar em percentual dos rendimentos do pai, para que isso aqui entre em vigência. Ou, caso não esteja, tem de estar escrito expressamente que esses direitos estão inclusos. Mas se estiver assim, você já pode pedir o cálculo, e isso aqui eu sempre recomendo que você peça que seja aplicado, porque alguns juízes têm colocado sobre o valor líquido, os vencimentos líquidos, e aí ele começa a fazer consignado, ele começa a se endividar e prejudica o valor de pensão do seu filho. Não se esquece dessas 2 dicas poderosas, e eu vou te dizer mais uma coisa. Então, por que a alteração no valor do salário mínimo vai interferir na pensão do meu filho? Eu vou te explicar o porquê. Porque
Normalmente, quando a gente tem uma alteração no salário mínimo, você tem uma correção também em outros vencimentos. Mas vamos dizer que ele trabalha para uma empresa, às vezes a empresa não passou uma correção proporcional ou nem passou correção nenhuma, porque ela não fica endossada a passar essa correção se ela paga acima do salário mínimo. Aí o que você precisa fazer? Você precisa colocar uma cláusula, garantia no seu acordo, na sua decisão judicial que determina o valor de pensão. Essa cláusula ela vai dizer o seguinte, que em caso do pai estar desempregado ou no caso ele não estar trabalhando formalizado, porque aí você vai precisar de fazer uma revisão, eu já vou te explicar o que vai acontecer, você vai colocar um percentual do salário mínimo nacional de acordo com a qualificação dele. Por quê? Porque você tem que concordar o seguinte, imagina que o pai do seu filho é um médico, imagina que o pai do seu filho é um engenheiro altamente especializado, com mestrado, com uma capacidade técnica enorme, reconhecido. Ele é um programador, às vezes ele saiu para poder trabalhar como autônomo e não só isso, às vezes ele pode trabalhar, por exemplo, ele pode trabalhar numa obra e ele saiu para trabalhar como autônomo buscando ganhar mais. Por quê? Porque ele viu que se ele fizesse um serviço por conta própria, seria melhor para ele. Então você pode fazer uma pesquisa, você vai poder pesquisar aqui, ó, uma dica que eu te dou, você vai nesse site aqui, ó. Redezinho, você vai ver se ele não abriu algum CNPJ, porque se ele abrir um CNPJ, provavelmente ele vai estar fazendo serviço por fora, e pode ser que ele não tenha aberto também, às vezes ele abriu esse CNPJ em nome da mulher, às vezes ele abriu esse CNPJ em nome de um amigo, em nome de um primo, em nome do irmão, em nome da mãe, e está operando isso. Veja também LinkedIn, ferramenta onde as pessoas colocam informações de trabalho, Instagram também é uma ferramenta poderosa para você descobrir essas informações, porque aqui ele vai falar, ó, tô trabalhando na empresa tal, sou dono da empresa tal, tô prestando serviço nisso, e com essas informações aqui, você vai mostrar para o juiz que é preciso se aplicar uma revisão e investigar ele, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Por que você vai colocar essa cláusula de segurança com o percentual do salário mínimo e ela vai ser proporcional à qualificação do pai? Porque se o pai tem uma alta qualificação, então, por exemplo, se ele é um engenheiro de sistemas, se ele é um médico, se ele não está trabalhando formal, ele vai ter rendimentos dando plantão, ele vai ter rendimentos fazendo projetos, ele vai ter rendimentos muito acima do que 30% do valor do salário mínimo nacional. Vamos molhar o bico aqui. E com isso, ele também vai ter de pagar um valor maior para o seu filho, porque pensa ali, ele está trabalhando por fora, está ganhando ali 15, 20 mil, então está ganhando 5 mil e aí você vai receber só 30% de jeito nenhum. Você tem que colocar um valor condizente à qualificação dele. Ah, ele é médico, então vamos botar aqui 300% do salário, 3 salários. Ah, ele é um engenheiro de sistemas, vamos colocar o quê? 200%, 170%. Você vai verificar ali conforme a realidade dele. E talvez isso aqui seja um valor baixo, isso aqui é uma cláusula de segurança. Então você pode fazer essa investigação aqui. Na Marcondes Madureira a gente usa mais de 25 ferramentas para poder fazer essa investigação. Atualmente, salvo engano, são 27 ferramentas para encontrar tudo sobre ele. Eu brinco que até a cor da cueca dele a gente sabe com essa investigação, porque com essas informações a gente consegue pedir uma revisão para que seja fixado um valor justo. Eu vou te mostrar agora como que a gente pega o pai que é empresário e o pai que é autônomo para poder fazer esse cálculo. Quando a gente faz essa investigação, a gente tem um sistema que consegue pegar até mesmo uma previsão de mais ou menos o que ele declarou de rendimentos, informações financeiras que a gente tem dentro desses sistemas, que hoje todo mundo deixa rastros. Você vai fazer um cadastro numa Casas Bahia, você vai fazer às vezes ali um cadastro num aplicativo de locomoção, num aplicativo de alimentação, tudo isso você coloca dados e esses dados eles vão para a internet e com esses dados essas plataformas fornecem esses dados para quem é cadastrado nelas e a gente consegue usar isso num processo investigativo e com essas provas a gente consegue pedir mais provas dentro do Poder Judiciário, uma quebra de sigilo bancário,
A gente pede o extrato do cartão de crédito dele, a gente consegue pedir uma quebra de sigilo fiscal. Então a gente puxa essas informações e essas informações vão mostrar por A mais B o quanto ele pode pagar de pensão. O processo de pensão alimentícia é um processo documental. Então, por ser um processo documental, você tem que provar que o pai tem condição. Não basta falar, você tem que mostrar ali dentro do processo e construir uma narrativa para que o juiz se convença que é necessário aplicar aquela medida excepcional, igual abrir as contas do banco dele. A gente pega até procurações que alguém possa ter passado dando poderes para ele, porque por que uma pessoa vai dar poderes para outra administrar uma empresa em específico? Por que ela vai dar poderes para essa outra pessoa administrar uma conta de banco? Essa pessoa está sendo usada como laranja, ela está sendo usada para poder esconder renda e patrimônio. E quando ela faz isso, você consegue fazer uma investigação dessa conta em específico, você consegue fazer uma investigação dessa empresa. Você consegue puxar essas informações numa junta comercial, pedir as informações de contrato e com essas informações você vai provar por A mais B que ele tem capacidade de pagar. Você vai puxar foto no Instagram, mostrar os locais que ele frequenta. Isso a gente chama de teoria da aparência. São sinais exteriores que ele mostra de condição financeira. E aí quando você faz isso e começa a comprovar no processo, ele pode pagar um valor de pensão até maior. Eu vou te mostrar como é que o salário mínimo vai interferir nessa situação. Presta atenção. Imagina que a gente fez toda essa investigação e aí chegou lá na pesquisa que o pai tira mais ou menos R$300 mil por ano. Vou colocar aqui ao ano, tá? Certo. O que são R$300 mil por ano? São 12 meses de 25 mil. Acho que eu boto 25, hein? Com isso, você vai ter uma renda média aqui desse valor. Vamos dizer que o juiz ele aplica o valor de 30% nessa situação dos rendimentos dele. Isso aqui vai ser equivalente a R$ 7.500. E o que você vai fazer para você não perder poder de compra? Você não vai botar R$ 7.500. Você vai colocar assim salários mínimos. Porque isso aqui dividido pelo valor de 1.502, que está a estimativa, vai dar mais ou menos 5 salários mínimos nacionais, porque você vai manter seu poder de compra. O valor vai sendo atualizado. Ah, mas tem um mês que ele ganha menos. Se ele sabe que ele é empresário, se ele sabe que ele é autônomo, ele tem de provisionar os seus ganhos, ele tem de ter um controle. Se ele sabe que no mês que vem é 50 e pode ser 0 no seguinte, chegando numa média de 25, ele sabe que ele vai ter que guardar. E outra, as contas do seu filho, elas não ficam oscilando. E quando elas oscilam, elas só oscilam para cima. Porque você tem contas fixas, você tem a escola, você tem o plano de saúde, você tem as despesas com a alimentação, você tem o aluguel, seu filho também mora na sua casa, não mora? Então isso vai entrar no binômio da necessidade. Tem conta de gás, tem conta de luz, você vai ter despesa com o lazer dele, você vai ter despesa com vestuário, tudo isso é calculado aqui dentro, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, quando o pai é empresário ou autônomo, a investigação faz toda a diferença. E esse é o grande trunfo da Marcondes Madureira, a nossa capacidade investigativa, porque com essas ferramentas que nós temos, nós descobrimos tudo e provamos no processo que o pai pode pagar aquele valor. Quanto melhor estiver comprovado, maior será o valor de pensão que o seu filho vai receber. E a gente mostra essa necessidade do recebimento e mostra que o pai pode pagar esse valor e você tem aí um conforto financeiro para contratar uma pessoa para te ajudar, de colocar seu filho numa escola condizente com a capacidade que o pai tem. Você sabe que está dando a melhor oportunidade, que está dando o melhor futuro para o seu filho, para a sua filha. Com isso, nós vamos para um outro ponto. Ainda pode acontecer do acúmulo de funções. Como assim acúmulo de funções? Pensa aqui, o pai é advogado,
Ele é um advogado. Ele é professor universitário. Tivemos vários casos assim. E além disso, ele tem um escritório. Aqui na universidade, ele tira 12 mil. E aqui no escritório, ele tira mais 15. Você vai ter uma renda total de 27. A renda que deve ser considerada é essa daqui. E aí o que pode acontecer? O juiz, vamos dizer que o juiz determinou dessa renda aqui que as despesas do seu filho, elas devem, para que ele possa suprir com a parte dele, ele deve pagar o valor de 6 mil reais, que vai dar mais ou menos aqui 22%. Vamos colocar que essa é a parte dele de contribuir. 22% disso aqui vai dar os 6 mil, que se fosse descontado aqui, pode ser descontado integralmente desse valor, como também pode ser parcialmente, vamos dizer, vai descontar 40% disso aqui, desses 4.800, e o restante ele vai determinar a obrigação do pai pagar, por exemplo, um plano de saúde. Mais 80% da escola. E sem falar que a gente tem que lembrar sempre das despesas extraordinárias, que são aquelas despesas que elas são inesperadas. São aquelas despesas como precisou de um exame de urgência, precisou de um medicamento, precisou fazer uma consulta com um profissional que não está no plano. Eu sempre recomendo que isso seja detalhado aqui, para você não ter problemas depois do que é o que não é despesa extraordinária. E além disso, coloca um prazo para restituição caso você pague essa despesa, porque às vezes seu filho precisa de um procedimento de urgência, você paga, e se você não coloca um prazo para o pai poder te restituir, você vai ter problema na hora de cobrar isso. Não esquece dessa dica, mas sempre vai considerar todas as fontes de renda. Ah, ele recebe um aluguel, é considerado. Ah, ele tem um valor que ele recebe de um fundo imobiliário, é considerado. Tudo que for provento, tudo que for rendimento que vier de algum ativo que ele tenha ou que vier do trabalho dele, é considerado no cálculo da pensão do seu filho. E o foco do cálculo da pensão é sempre a renda, não o patrimônio. Então você tem que ver o que o pai tem de renda. Às vezes ele não tem patrimônio nenhum, tudo bem, mas ganha bem. Ganha bem, se ele gasta tudo, ele pode gastar o que ficar para ele, mas o filho vem em primeiro lugar. Ele não pode passar o custo das decisões dele para o filho, ele não pode querer luxar nas costas do filho. Você não concorda comigo? E agora eu vou te mostrar como que é feito essa divisão, um dos grandes mitos que tem. Olha só, o primeiro dos grandes mitos, que o valor da pensão, o valor das despesas do filho deve ser dividido meio a meio entre a mãe e o pai. Mentira! Como que isso funciona? Vai funcionar o seguinte, ele é dividido de forma proporcional aos rendimentos dos pais. Vamos dizer que você ganha o valor de 8 mil reais por mês. Vou botar 8K aqui, tá? Aqui é a mãe. E o pai ganha o valor de 32 mil por mês. Certo. Quando você vem aqui, você tem um total de 40 mil reais por mês, correto? Como vai ser a divisão do valor da pensão? Vamos dizer que a despesa mensal do seu filho para que ele viva no padrão de vida que o pai pode dar para ele e que você e o pai juntos podem dar para ele, vai ter uma despesa mensal de 8 mil reais, certo? Dentro desse cálculo aqui, a renda dele representa 80% e a sua renda representa 20%. Então, quando for dividir essa despesa aqui, 80% fica para o pai e 20% fica para você. Quer dizer que o pai tem que arcar com 6.400 e você tem que arcar com 1.600. Isso aqui considerando que as responsabilidades da criação são divididas 50-50. Ou seja, considerando que é um pai participativo, considerando que é aquele pai que leva o filho na escola, que vai na reunião escolar, leva o filho no médico, se preocupa, sai no final de semana com ele, porque se for aquele pai de fim de semana que aparece vez sim, vez não, vez nunca,
ele tende a pagar um valor maior. Por quê? Porque ele não está dividindo as responsabilidades. E aí toda e qualquer despesa do dia a dia cai nas suas costas. Aí você não tem tempo de se dedicar ao seu profissional, você não tem tempo de se dedicar a você. Você não consegue construir um relacionamento, você não tem mais tempo para os seus amigos, para a sua família, porque você está tendo de fazer o papel de mãe e o papel de pai o tempo todo. Portanto, a gente tem uma compensação. Isso aí é um julgamento por equiparação de gênero. Acabou aquela história de que o papel da mulher é um, o papel do homem é outro. Até porque os homens não têm cumprido com o papel deles. Eles falam, não, mas o papel da mulher é cuidar dos filhos, mas aí o cara não quer fazer o papel de provedor, ou seja, ele só quer o bônus, ele não quer o ônus, então ele não pode passar esse ônus para você. E aí você pede para que esse trabalho invisível que você faz e para que haja um julgamento por equiparação de gênero, e aí você vai ter uma redistribuição, fazendo com que o valor que o pai paga seja maior, ou que ele pague um valor maior para que você possa contratar uma babá, para que você possa contratar pessoas para poder te ajudar com a criação do seu filho, conforme for a sua realidade. Então vamos dizer que a pensão dele vai aumentar e ele vai pagar 8, você vai estar contribuindo mais, aqui você vai poder chamar uma babá, aqui você vai poder chamar uma van para poder buscar seu filho na escola e te dar mais tempo, você vai ter de pagar um Uber ali, porque a pessoa que cuida dele vai levar ele no médico, vai estar te dando esse suporte, o pai vai ter que pagar mais, porque isso é uma despesa que entra maior, ele não pode jogar a responsabilidade toda nas suas costas. É assim que a gente faz o cálculo do valor da pensão, assim que a gente faz a distribuição. Lembrando que eu contei do mito dos 30% para você, é apenas uma convenção. Quanto maior for a necessidade que você mostrar no processo que o seu filho, que a sua filha tem, seja por alguma necessidade especial, seja por uma alimentação especial, seja por uma questão transitória que ele ou ela estão passando de saúde ou na escola, está indo mal na escola, está precisando de um reforço, isso pode incrementar o valor de pensão. Quanto mais bem comprovado ficar, tanto a necessidade quanto a capacidade do pai de pagar, que é o que a gente faz com a investigação FBI Marcondes Madureira, maior vai ser o valor de pensão que seu filho e sua filha vão receber. Gostou desse vídeo? Eu espero ter respondido todas as suas dúvidas e que agora você esteja afiada para poder cobrar um valor justo de pensão para quem você ama no ano de 2025. Compartilha esse vídeo, coloca suas dúvidas aqui nos comentários, se inscreve e toca o sininho para o canal continuar seguindo, levando a mensagem para cada vez mais mães e para que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui. Meu contato está na descrição. Muito obrigado por sua atenção, um beijo e até a próxima.